Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática, meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui resolver uma questão do vestibular da UFPR 2013 que trabalha lá com geometria espacial. A gente vai trabalhar tanto com poliedros, quanto com prismas, quanto com pirâmides. O conteúdo principal é prismas, mas eu vou acabar comentando esses assuntos aí no meio do nosso enunciado também. Antes da gente ir para a resolução e leitura da nossa questão, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que vai prestar o vestibular da UFPR, pois assim você ajuda a pessoa e também ajuda a divulgar aqui o canal, fazendo com que eu traga outras resoluções. Por fim, a última coisa aí, mas não menos importante, tanto na descrição quanto no primeiro link aqui a gente tem alguns links importantes, no primeiro comentário, perdão, a gente tem alguns links importantes aí, onde você pode ter acesso a cursos voltados para o UFPR, cursos de matemática específica, aulas particulares e também apostilas com todas as resoluções organizadas bonitinho para você da primeira fase, tá? Então se você se interessar, clica aí e aí eu consigo tirar as suas dúvidas, fechou? Vamos lá então para a nossa resolução aqui, primeira leitura e logo após isso a nossa resolução. Acompanha comigo aí. Em relação a um prisma com 39 arestas, todas de mesmo comprimento C, considere as seguintes afirmativas. Aí ele lança para você aqui a afirmativa de 1 até 4 e pede assinale a alternativa correta. Bom, a gente vai ver afirmativa por afirmativa, tá? Aí você sempre, quando você for fazer, você vai indo pela mais fácil, porque é melhor para você encontrar a resposta correta. Mesmo que a gente encontre a resposta correta, eu ainda assim vou explicar o porquê que uma é verdadeira ou falsa, dependendo lá de como a gente chegar dentro do enunciado. Então, a afirmativa número 1 aqui. A pirâmide com a mesma base e altura desse prisma possui 1/3 do volume do prisma. Isso é correto, ok? Porque funciona assim. Quando a gente vai demonstrar a ideia do volume da pirâmide, eu, por exemplo, utilizo o GeoGebra. Já vou mostrar para vocês, para a gente conseguir chegar na seguinte ideia. Ó. Quando eu pego o volume da minha pirâmide, isso é igual a 3 vezes o volume dessa pirâmide, que dá igual ao volume do nosso prisma. O que significa? Quando a gente pega um prisma que tem a mesma base e a mesma altura da pirâmide, ou quando a gente pega uma pirâmide que tem a mesma base e a mesma altura do prisma, a gente consegue colocar 3 pirâmides dentro desse prisma aí. E eu vou mostrar isso para vocês, não desenhando aqui, tá? Mas mostrar para vocês no GeoGebra, que é um aplicativo muito importante que a gente tem dentro da matemática. Esse arquivo que eu estou mostrando aqui, não fui eu quem fiz, mas eu posso disponibilizar o link para você, porque ele é dentro do próprio GeoGebra, você consegue encontrar dentro do site lá o porquê que isso acontece, ok? Então, aquela relação que eu mostrei lá de 3 vezes o volume da pirâmide igual ao volume do prisma, eu vou mostrar para vocês visualmente isso aqui. Não é uma demonstração, mas você consegue enxergar e a gente consegue avaliar a afirmativa número 1, tá? Então, note aqui, ó, que a gente tem um prisma, correto? Esse prisma ele tem uma base triangular aqui. E esse carinha aqui, como é um prisma reto, isso aqui serve para prisma oblíquo, também não tem problema nenhum, ele acaba sendo a nossa altura. Dentro desse prisma, perceba que eu tenho 3 pirâmides, certo? Uma aqui ó, em vermelho, uma em azul e a outra aqui em amarelo, que você consegue visualizar. Note que cada uma dessas pirâmides, elas têm uma base e uma altura em comum em relação ao nosso prisma, olha só. Essa daqui é minha base, isso aqui é minha altura, isso aqui é minha base e esse carinha aqui ó, é a minha altura do azul. A base aqui, e nesse caso a altura da pirâmide aqui amarela, é um pouquinho difícil de enxergar, mas vamos considerar que isso aqui é a nossa base e isso aqui acaba sendo a nossa altura, tá? Então, note que cada uma dessas 3 pirâmides, elas têm a mesma base e a mesma altura, dependendo de como você visualiza, do nosso prisma. O que acontece então? Ó? Perceba que, quando eu pego essas pirâmides separadas, cada uma delas tem um volume, e esses volumes eles são equivalentes. Por que eles são equivalentes? Por ter a mesma base e a mesma altura em relação ao meu prisma. Quando eu junto essas pirâmides, eu consigo formar o quê? Um prisma. Por esse motivo, senhoras e senhores, nós temos aqui a seguinte relação, ó, que o volume da pirâmide multiplicado por 3 é igual ao volume do prisma. Consequentemente, nós temos aqui a seguinte relação, que o volume de uma pirâmide que tem a mesma base e a mesma altura do prisma, é 1/3 do volume desse prisma. Ó. Então, voltando aqui, a pirâmide com a mesma base e altura desse prisma possui 1/3 do volume do prisma? Sim. A gente mostrou para qualquer um isso é válido. Então, para esse aqui não vai ser diferente. Então, a afirmativa número 1 ela é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, a gente vai descartar
é a B, e a gente vai descartar a D aqui. Agora vamos para 2. As bases inferior e superior do prisma são polígonos com 13 lados. Bom, para fazer isso aqui, eu peguei e deixei montado, não um prisma que tem lá 39 arestas, mas sim um prisma que tem aqui uma base triangular, uma base quadrangular e uma base pentagonal, e isso vai ajudar a gente também a resolver lá tanto a 3 quanto a 4, tá? Quando a gente visualiza esse cara aqui, perceba que a base de um prisma sempre é congruente paralela. Então, nesse caso, é uma base triangular, a gente tem um triângulo em cima e embaixo. Aqui é uma base quadrangular, a gente tem em cima e embaixo. E aqui eu coloquei uma base pentagonal, que eu tenho em cima e embaixo. Aresta, dentro do conceito de poliedros, é essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Essa linhazinha aqui, nesse caso, que a gente chama de aresta. Então, aqui, quantas arestas eu tenho? Ó? Eu tenho 3 em cima, 3 na lateral e 3 embaixo. Então, eu tenho um total de 9 arestas. Agora, quanto que eu tenho aqui em cima? Ó? 4 aqui, 4 na lateral e 4 embaixo. Então, eu tenho um total de 12 arestas. E por fim, ó, aqui eu tenho 5 em cima, 5 na lateral e 5 embaixo. Então, eu tenho um total aqui de 15 arestas. Eu não quero que você pense no valor total, mas eu quero que você pense sempre na quantidade que eu fiz. Lembra que eu falei 3, 3 e 3? Eu falei 4, 4 e 4? E eu falei 5, 5 e 5? Se eu pegasse uma base hexagonal, nós teríamos 5 arestas, 6 arestas, né? Base hexagonal, 6 arestas em cima, 6 na lateral e 6 embaixo. E se fosse base que tem 10 arestas? Ia ter 10 em cima, 10 na lateral e 10 embaixo. Então perceba que a quantidade de arestas sempre na base superior e inferior são iguais. E na lateral, que é o que está em volta, né, que a gente fala que é a parede, também é igual. Por que eu estou falando isso então? Porque nós temos lá um trio sempre igual. Se o meu prisma ele tem 39 arestas, para encontrar a base, por exemplo, você vai fazer 39 dividido por 3. Significa que vai ficar 3 arestas em cima, 3 arestas na base, superior e inferior, e 3 arestas na nossa lateral. Ou seja, as bases inferior e superior do prisma são polígonos com 13 lados? Verdadeiro, certo? Então, se a 2 é verdadeira, a gente descarta a alternativa de letra A, e aí a gente só precisa ver se a 4 é correta, certo? Mas vamos ver o porquê que a 3 aqui, ó, ela é correta, porque segue a mesma linha de raciocínio. O prisma possui 26 vértices? Bom, vamos contar aqui, ó. Vértice é a junção de duas ou mais arestas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3. Aqui eu tenho 3 em cima, desculpa, e 3 embaixo, então eu tenho 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu quero que você perceba? Olha só. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 8. E aqui nós temos lá um total de 10. Você pode observar que isso está formando uma PA. Maravilha. Só que você precisa sempre observar em relação à nossa base. Perceba que aqui, ó, a minha base, eu tenho 3 vértices. E aqui eu tenho o dobro. Perceba que aqui a minha base, eu tenho 4 vértices. E aqui eu tenho o dobro. Perceba que aqui a minha base, eu tenho 5 vértices. E o total eu tenho o quê? Eu tenho o dobro, por ter duas bases, certo? Congruentes e paralelas entre si. Então, o que vai acontecer? Se eu tivesse lá um prisma, no caso, que tem 13 lados na base, que é o que está acontecendo para a gente, nós temos 13 vértices em cima e 13 vértices embaixo. Ou seja, no total nós temos lá 26 vértices, que faz com que a 3 ela seja correta, mas a gente já sabia disso. O foco principal, por enquanto, aqui vai ser a 4, né? Porque ele está falando assim, a área lateral do prisma é de 15c elevado ao quadrado. Bom, vamos pensar no seguinte. Primeira coisa que a gente tem, todas as arestas têm comprimento C. Então, se eu fosse falar para você que esse cara ele tem um comprimento C, então aqui vale C, aqui vale C, aqui vale C, aqui em cima vale C e tudo vale C. Vamos deixar só na base aqui, na aresta da base e na altura ou aresta lateral, se for um prisma reto, tá? O que vai acontecer aqui pra gente? Esse carinha que tá aqui, ó, quando a gente fala de lateral, é a soma de todas as faces laterais.
Isso aqui que eu sublinhei para você, que eu destaquei para você em vermelho, é uma face lateral. Então, quando você fala em todas, é como se fosse a parede da sua casa ou o cômodo onde você está assistindo esse vídeo aí. Ah, professor, tá na rua. Então imagina que é tudo fechado, demorou? Que aí você consegue imaginar de qualquer forma, beleza? Então nesse caso aqui, ó, como é que eu faria para encontrar a área desse cara que eu destaquei? Bom, eu faço C vezes C, que dá C ao quadrado. Só que todas as paredes ali, elas têm medidas iguais a C. Então a segunda eu vou fazer C ao quadrado e a terceira eu vou fazer C ao quadrado. No total eu tenho 3, então a gente vai fazer o quê? 3 vezes C ao quadrado, ok? Da mesma forma aqui, ó, olha só. Aqui eu vou fazer C vezes C, vai dar C ao quadrado, só que eu tenho 4, então vai ficar 4C ao quadrado. E aqui, 5C ao quadrado. E o próximo, 6C ao quadrado. Que número que eu vou saber? Vai depender da sua base. Nesse caso, a gente já fez a afirmativa número 2 e a gente viu lá que a base ela tem 13. Então, o correto para a gente seria o quê? 13C ao quadrado, ok? E não 15, igual ele falou. Por isso aqui ela é falsa para nós. Logo, a alternativa correta, alternativa de letra E, ok? Espero que você possa ter gostado dessa resolução. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Dá uma força aí para mim para eu poder trazer mais novidades para vocês. Caso você tenha interesse em alguma apostila, curso, aulas particulares ou também tirar alguma dúvida lá, pode me seguir no Instagram ou clicar em algum desses links aqui que eu posso te ajudar. Fechou? Tchau, tchau para vocês, um grande abraço, bons estudos e lembre-se sempre que a matemática esteja com você.